Neste Saiba Mais, comemoramos os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. Para falar sobre essa trajetória, convidamos o bispo Dom José Gislon e também o diretor do IMHC da UX, Antony Belks Tessari. Acompanhe! O desejo de ter uma diocese aqui na região, ele foi um caminho percorrido, digamos, ao longo de vários anos. Porque quando os imigrantes chegaram, nós temos que ter presente que aqui nós tínhamos toda a realidade de São Francisco de Paula, essa região do Alto da Serra, onde já era ocupado, tinha as comunidades e tinha também a paróquia, né? Mas tínhamos toda essa outra região aqui, essa outra realidade, por exemplo, que foi desbravada pelos imigrantes que chegaram. E os imigrantes que chegaram com seus poucos pertences no baú, mas trouxeram sim no coração toda uma bagagem cultural, de fé, de experiência de trabalho, de agricultura, também de vida familiar. E aqui, na medida que eles foram desbravando as terras, foram plantando os pareirais, foram construindo as pequenas capelas, foram organizando em comunidade as paróquias, depois os municípios. Acho que é todo um contexto de evolução, digamos, social, mas também de evolução socioeconômica e espiritual que vai acontecendo na nossa região da Serra Gaúcha. E as pessoas que vieram, por exemplo, elas perceberam sim que da união ou do espírito de comunidade dependia muitas coisas para o bem comum da comunidade, né? A igreja era uma delas, né? Essa força da espiritualidade que motivava as pessoas a afrontarem os desafios e reconstruírem a realidade, digamos, de família, de comunidade, a partir desse contexto. Acho que cada passo que foi dado ajudou sim para dar um novo rosto às comunidades e um novo rosto, digamos, dessa realidade da Serra Gaúcha ao longo da história. A Itália tinha concluído, em parte, o processo da reunificação italiana, de criar a Itália que nós conhecemos do ponto de vista político hoje, e era uma situação de muita pobreza, principalmente a realidade norte da Itália, e as pessoas que vieram para cá vieram cheias de sonhos e de esperança. A gente não pode esquecer isso, porque do ponto de vista econômico, eram pessoas que tinham poucos recursos. E aqui chegando, a religião teve sim um papel fundamental, porque não só pelo clima, que era totalmente diferente, mas deixaram para trás uma história de comunidade, de vida de 2.000 anos, 3.000 anos ou mais, ir para uma realidade onde tudo precisava ser feito. A falta de presença do Estado, a falta de infraestrutura, de estradas, de escolas, de hospitais, nada. Então eles tiveram que ser protagonistas de criar uma realidade nova. A derrubar os matos, os pequenos casebres de madeira, muitas vezes com as madeiras serradas na base da mão, precisaram ter um espírito de resiliência muito forte. Nesse espírito de resiliência, a fé foi fundamental. E depois também pensar numa pequena capela, depois uma pequena escola, depois veio os hospitais. Acho que cada passo foi uma soma de esforços das famílias e das comunidades, a base do voluntariado. Esse voluntariado foi fundamental, porque ninguém tinha recursos para pagar e ninguém recebia, mas o voluntariado, os pensar a comunidade, se unir e trabalhar pelo bem comum da comunidade, foi uma marca maior, praticamente motivada pela fé, que deu o norte praticamente na construção da nossa realidade aqui da Serra Gaúcha. A história da cidade de Caxias do Sul está diretamente ligada à presença da Igreja Católica desde a chegada dos primeiros imigrantes, uma vez que eram em sua maioria italianos e que praticavam a religião católica. Então nós teremos aqui a construção, né, da igreja, do primeiro templo, depois a nossa catedral, até ser elevada, né, a diocese ali nos anos de 1930. Eu sou o 5º bispo na diocese, nós tivemos um bispo auxiliar também um período, que nós fomos criados a partir da arquidiocese de Porto Alegre, lembrando o protagonismo também das autoridades públicas, com as lideranças leigas, o governador do estado da época. Foram vários fatores que contribuíram para a criação da Diocese de Caxias do Sul. O primeiro bispo, Dom José Barea, por exemplo, ele foi o bispo responsável por criar a estrutura básica de diocese, seminário Aparecida, né, e toda essa outra realidade da diocese que nascia. E foi um grande desafio para a época. Também toda essa caminhada da criação das paróquias ao longo do tempo. Nós temos várias paróquias centenárias, né, na nossa diocese. Significa que a população cresceu muito rapidamente
e precisou sim criar novas paróquias para dar um suporte, digamos, de vida espiritual para todo esse povo que estava já no território da nossa diocese. Lembrando que a nossa diocese, até há 25 anos atrás, se estendia até o mar, a região de Torres e tudo, pertencia à nossa diocese de Caxias do Sul. E há 25 anos atrás, quando foi criada a diocese de Osório, então toda a parte baixa da Serra Longa ao litoral passou para a diocese de Osório. E por isso, a caminhada aqui da nossa região, que parte de São Francisco de Paula, lá em cima vai até São Jorge, o território da nossa diocese hoje, com 72 paróquias, e 980 comunidades, ela é uma realidade ainda no mundo de hoje que é bastante desafiadora. Imagina num tempo onde o bispo tinha que locomover muitas vezes com recursos, né, não tão aptos, estradas também eram todas estradas de terra e tudo isso, mas tinha um espírito de diocese e um fervor muito grande por parte do povo. A gente vê isso nas filmagens que temos, nos documentários que foram feitos. Esse documentário, ele parte, acima de tudo, a partir da criação da diocese. E são 9 episódios, né, onde se aborda toda essa caminhada ao longo da história. Nesses 90 anos, foi recuperado graças à colaboração aqui também de vocês, da universidade. Eles nos procuraram, o Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, para fazer um trabalho de assessoria histórica a respeito da história da cidade, evidentemente também a história da igreja e a presença da igreja na nossa cidade. E além disso também para prestarmos o serviço de digitalização de 7 filmes históricos, praticamente inéditos, exibidos apenas no seu período de produção, porque é de conhecimento técnico, né, do Instituto, do nosso MHC, a realização desse tipo de serviço. O filme mais antigo deste conjunto de 7 filmes é relacionado ao Congresso Eucarístico Diocesano, de 1948. E, na sequência, nós temos um filme da Romaria, a Nossa Senhora de Caravaggio, datado de 1955, que é, até onde sabemos, o filme mais antigo da Romaria, assim como o único filme a respeito do Congresso Eucarístico Diocesano, que foi um grande evento religioso para a história de Caxias do Sul. E nós também, em breve, buscaremos o reconhecimento da Romaria como um patrimônio cultural e material do estado do Rio Grande do Sul. E esse filme é certamente assim um grande indício de que estamos no caminho, né? Porque é uma fonte que surgiu e se torna inédita, né? Para que busquemos esse reconhecimento. O valor desse filme é inestimável para a nossa história, né? Mostra as pessoas fazendo aquele antigo roteiro, milhares de pessoas, né, celebrando a Nossa Senhora de Caravaggio no santuário ainda em construção, no ano de 1955. Essa parte dos filmes antigos, que eu penso é uma relíquia que se deve preservar, as imagens históricas, onde a gente pode perceber o fervor do povo nas celebrações. Nas Romarias de Caravaggio, no Congresso Eucarístico. Este filme, de 1948, evidencia muito isso porque a cidade inteira, o centro da cidade, a Rua Sinimbu e a Praça Dante Alighieri, tomada por milhares de pessoas que vão participar efetivamente desse Congresso Eucarístico. Mais de 10 mil crianças também participaram, né, com a sua comunhão durante este evento. Isso por si só demonstra, né, a força da Igreja Católica naquele período. O funeral, por exemplo, de Dom José Baré, né, o primeiro bispo da diocese, que morreu bastante jovem, com 50 e poucos anos. Depois a posse do Dom Benedito Zorzi, o segundo bispo. Acho que todas essas realidades que foram fazendo a história dessa nossa diocese, desse nosso povo de Deus, ao longo desses 90 anos. A Igreja Católica está presente na própria história da universidade, né, da criação da universidade no ano de 1967, porque ela é uma das 3 forças, né, que vai compor então a nossa instituição, com o bispo Dom Benedito Zorzi, né, além dele o prefeito Hermes Weber e também o Virvi Ramo, que vai se tornar o primeiro reitor da instituição. Mas parte justamente da Igreja Católica, que tinha 2 cursos, o curso de filosofia e o curso de economia, ou 2 faculdades, que vão dar origem à nossa UX. Na realidade de hoje também, a nossa própria realidade serra gaúcha, ela não tem mais o rosto da imigração italiana, embora tenha as marcas em tantas coisas, porque hoje nós somos também uma sociedade multiétnica. Lembrando que, principalmente a região de Caxias,
ela recebeu milhares de imigrantes de outras regiões do próprio estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de outras regiões do Brasil. E ultimamente também imigrantes da Venezuela, do Haiti, da África, de outras regiões. Então nós temos esse rosto multiétnico e cultural também na nossa realidade hoje da Serra Gaúcha, e também no campo religioso. Nós temos hoje o rosto de várias igrejas presentes aqui nesse contexto, porque espelha a realidade também do contexto que vivemos nesse terceiro milênio. Quando a gente olha em relação ao futuro, claro, nós vamos talvez ter uma realidade, digamos, de vida de fé diferenciada. Vemos hoje a realidade da família, que é muito preocupante. A família não é mais a primeira escola para as crianças no campo da evangelização, da fé, nem da educação. Há uma mudança muito grande social que aconteceu. E essa mudança social, a partir do núcleo principal, que é a família, ele tem um desdobramento em toda a sociedade. Para o mundo da educação, para o mundo da igreja, por isso a igreja precisa se empenhar sempre mais na iniciação à vida cristã, onde, digamos, a criança que o pai envia, que a família envia, né, precisa ser, digamos, evangelizada a partir da base, mas o adolescente, o jovem, que a família, digamos, não se incomodou ou deixou ele sem opção de formação, não se preocupou em dar uma formação religiosa, que hoje bate à porta da igreja e quer receber uma formação religiosa, né? Ele quer fazer um caminho também de vida espiritual. A igreja tem que estar aberta para isso. Casais que às vezes estão juntos há longo tempo e querem colocar também em dia a caminhada de vida espiritual, né? Receber o sacramento na igreja. Acho que são a nova face da sociedade, onde a igreja também tem que ter um rosto de mãe, né, de acolher e ajudar essas pessoas também numa caminhada de vida espiritual. Que acolhe também os feridos, ajuda a curar as feridas, sabe abraçar e envolver essas pessoas numa caminhada de fé e vida. Lembrando que todos nós somos povo de Deus a caminho. Nós não podemos ter um rosto de igreja de exclusão, mas um rosto de igreja de comunhão, que sabe ir ao encontro. A realidade hoje de uma sociedade, digamos, onde nós temos também um grande número de pessoas idosas, terceira idade, que foram sempre muito assíduas e protagonistas na vida da comunidade, que às vezes não pode mais estar presente na comunidade nos finais de semana. A igreja não pode esquecê-las. A igreja tem que saber ao encontro dessas pessoas, tem que acompanhá-las, alimentá-las também na caminhada de fé, com a Eucaristia, com a presença, né? E, acima de tudo, fazendo com que elas se sintam parte da igreja, mesmo não podendo frequentar a igreja. A dor que toca a sociedade, o momento de morte de um ente querido, tudo isso, a igreja também tem que ser mãe e se fazer presente. Os hospitais, os enfermos, o mundo da educação. Eu acho que são tantas realidades hoje que pedem um olhar diferente da igreja, uma presença diferenciada da igreja. Nesse momento da história, por exemplo, onde o Papa Francisco está fazendo a sua mais longa viagem no seu pontificado, visitando justamente a Ásia, realidades diferentes, é sinal justamente dessa igreja que o Papa Francisco tanto defende, uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, uma igreja que evangeliza, mas também deixa-se evangelizar para a realidade do tempo em que vive. A nossa Diocese de Caxias do Sul, também nesse contexto, vive essa realidade. Então, essa preocupação com a realidade dos jovens, a iniciação à vida cristã, a catequese, mas a formação de lideranças dos leigos e leigas que estão a serviço da comunidade, porque todo batizado tem o sacerdócio comum do povo de Deus pela graça do batismo. A escola diaconal que temos ali, preparando, digamos, o primeiro grupo de diáconos permanente para atuar na nossa diocese. Isso é fruto do Concílio Vaticano II. Nós estamos atrasados, mas estamos trabalhando e temos ali um grupo de 27 homens que estão concluindo, para assim dizer, a escola diaconal. Então são todos passos que nós temos que continuar dando na igreja com um olhar expectativa de futuro, onde teremos, quem sabe, uma igreja com menos número, mas pessoas mais convictas da fé que abraçar. Aquilo que já dizia o Papa Bento XVI, de feliz memória, um homem muito bem preparado no campo da doutrina e tudo mais, um grande teólogo: o cristão do futuro ou será um místico ou não será cristão. Esse voltar-se muito para o Cristo, né, o Cristo ressuscitado, e o ser cristão vivendo no mundo às vezes pluriforme, com tantas realidades religiosas, com tanta indiferença,
mas acima de tudo um cristão que tem um foco na pessoa do Cristo e tem essa mística do Evangelho, de viver também os valores do Evangelho num contexto de sociedade não mais cristã, mas multiétnica e multirreligiosa. Eu creio que esse passo nós vemos também no nosso contexto, né? Onde quem se empenha, vai atrás, busca, é porque tem interesse também de viver os valores do Evangelho e quer muitas vezes também transmitir isso na família e criar muitas vezes uma família também dentro dos princípios cristãos. Então são realidades diferentes, não seremos mais católicos por tradição, mas católicos por convicção. E é uma grande mudança. Nós vivemos hoje quase uma contradição num mundo de muita tecnologia que facilita a comunicação, etc., onde você pode interagir com todas as realidades do mundo através dos meios de comunicação. Mas nós também sentimos e percebemos uma grande busca interior do ser humano, um vazio interior muito grande. Quando a sociedade perde valores, ela chega um momento que começa a entrar numa crise do vazio interior. Então, novamente, esse recomeçar a preencher esse espaço interior, a encontrar valores que dê sustentabilidade, digamos, à caminhada do ser humano nessa peregrinação terrena. É quando, digamos, a gente não olha mais só para o chão, a gente começa a olhar para o alto, essa busca do transcendente. Hoje a gente percebe também em muitos lugares jovens que fizeram todo um caminho de formação, digamos, específica, universidade, mestrado, doutorado, etc., grandes profissionais, e às vezes deixam tudo para buscar um discernimento de vida vocacional, para preencher justamente um vazio que sente dentro de si. Acho que são realidades novas, realidades que também nos questionam, mas ao mesmo tempo perceber como a ação de Deus no mundo acontece numa realidade que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Porque Deus tem os meios e os modos, muitas vezes, de tocar o coração das pessoas que nós temos dificuldades de compreender. E se olharmos do ponto de vista da caminhada da igreja nesses 2000 anos, e os grandes santos que temos, um Santo Agostinho, um Santo Afonso Maria de Ligório, que era advogado, que fundou os Redentoristas, mas tantos outros santos fundadores e fundadoras, eram pessoas que do ponto de vista profissional, econômico, eram pessoas já estabilizadas e tudo mais, mas sentiram que Deus os impelia a fazer algo a mais, a buscar algo a mais. E eles acabaram sendo grandes protagonistas numa caminhada no momento da história. Se olharmos o século XIX, foi o século que mais surgiu congregações religiosas na vida da igreja. Mais de 400 congregações religiosas surgiram. Salesianos, o La Salle, nós temos os maristas, porque tinha um contexto social que demandava uma resposta da sociedade na Revolução Industrial que praticamente marcava a Europa. Famílias grandes vinham para o interior da cidade, as crianças abandonadas, falta de educação, de catequese. Todas essas congregações que foram iniciadas por alguém que começou a olhar esse rosto da sociedade e pensou em tomar uma iniciativa para ir ao encontro àquelas realidades. Esse sopro do Espírito Santo que sabe renovar a vida e a missão da igreja ao longo dos séculos e dentro da realidade, do contexto bem preciso da história e da vida da sociedade. Eu penso que a cada momento da história, também quando tem essas situações, cada instituição, sendo ela religiosa ou civil, não importa, é sempre um momento para revermos a nossa caminhada. Se a gente não faz essa autoanálise, muitas vezes nós nos diluímos e perdemos o nosso foco e perdemos a razão de ser na história também da humanidade e da sociedade. Nós jamais devemos deixar de olhar o passado com gratidão, o presente no contexto também de se colocar diante de Deus e o futuro com esperança. Se nós não olharmos o futuro com esperança, nós não semeamos porque não temos esperança de colher. Nós não cuidamos daquele que está ferido porque não temos esperança que ele vá se curar. E não podemos. Eu acho que a mensagem do Evangelho, ela é sempre uma mensagem de esperança. E os nossos imigrantes, que foram os pioneiros aqui, justamente nos dão testemunho disso, né? A necessidade e a esperança de um mundo novo e de um futuro melhor para seus netos e filhos os moveu a saírem num contexto de uma sociedade estruturada, estabilizada, a recomeçar a vida no meio do nada, por assim dizer, para poder dar um futuro melhor aos seus descendentes, etc. O Papa Francisco, quando convocou justamente o jubileu de 2025, instituiu o jubileu da esperança, porque há muita sede de esperança. O mundo precisa de esperança. As pessoas precisam de esperança. E uma esperança motivada pela força da fé, ela é mais forte ainda. Porque com a fé,
nós vamos além da nossa realidade e estrutura física. O divino toca a realidade humana motivada pela fé. E a gente consegue caminhar muitas vezes onde, num primeiro momento, olhando, parece que é impossível. A experiência do povo de Deus, partindo do Egito para a Terra Prometida. Era um longo caminho, mas a fé, a motivação, a esperança de retornar à Terra Prometida fez com que esse povo superasse todas as barreiras e as provações que encontrou ao longo do caminho. Eu penso que isso deve ser o norte também que nos motiva. E o Rio Grande do Sul, principalmente, é um estado que foi muito emissor de imigrantes, Não só daqui da Serra para a região do Alto Uruguai, depois oeste catarinense, sudoeste paranaense, Mato Grosso, Rondônia. Hoje já está em outras realidades, o sul, digamos, do Maranhão, Piauí, porque é um povo aguerrido nesse sentido que sabe ser pioneiro e desbravador. É o DNA do gaúcho nesse sentido. Essa capacidade de resiliência, de recomeçar, de ir em frente, de não se deixar, digamos, dominar pelo espírito de desânimo. Por isso, diante de tudo isso que aconteceu, das enchentes e tudo mais, eu tenho sempre presente que, como povo gaúcho, penso que vai renascer mais forte, porque nos fez ver a realidade, fomos atingidos por toda essa fatalidade das enchentes, mas um grande espírito também de fraternidade, de colaboração, de altruísmo e de proximidade com a realidade daqueles que foram atingidos. Então isso nos fortalece como povo. E por isso talvez a história do Rio Grande é sempre uma história também de protagonismo na vida não só política do país, mas também na caminhada da igreja no Brasil. Celebrar os 90 anos, eu penso que é olhar o passado percorrido, o caminho percorrido, com espírito de gratidão. Com espírito de gratidão porque centenas de sacerdotes, religiosos, religiosas, mas também milhares de leigos e leigas se empenharam na caminhada desses 90 anos e continuam se empenhando para que a igreja possa exercer a sua missão nesse contexto aqui da Serra Gaúcha.